Olá a todos os meus queridos ouvintes do canal Rodrigo020 TFM. Neste vídeo nós iremos responder às objeções do Iago que ele fez no debate com o Alexandre, no debate sobre criacionismo e evolucionismo. Não entrarei na questão do criacionismo, até porque eu não me considero criacionista, eu sou evoteísta, cristão no caso, né? Ou seja, eu creio que Deus fez o ser humano evoluir, mas isso é uma outra discussão, tá? Então vamos para as objeções do Iago. O espaço-tempo não existia, porque para ele ter estado dentro do tempo, embora ele fosse atemporal, estivesse fora dele, ele não precisaria criar o tempo para se sujeitar ao próprio tempo. É ilógico. Eu, um ser inteligente, sou atemporal, crio o tempo para estar sujeito ao tempo para poder criar o mundo. É ilógico. Veja bem, senhores, a objeção do Iago não faz sequer cócegas ao teísmo, até porque dentro do pressuposto da filosofia tomista não existe esse negócio de agir no tempo. É por isso que os tomistas dizem que Deus não existe, Deus é. Da mesma forma que respondemos ao problema do mal dizendo que o mal não é uma substância, um ente mental e não um ente real, o tempo é a mesma coisa. O tempo é uma unidade de medida de movimento, apenas isso. O tempo não existe. O que existe são as coisas que estão contidas no espaço, é o ser humano que tem o tempo enquanto intuição, ou seja, é uma coisa a priori internalista. Não existe agir no tempo, o que existe é ação. O tempo é uma unidade de medida interna, né? Lembrando, o tempo é uma unidade de medida interna, dentro do pressuposto tomista, né? No caso, o tempo não existe. Não se precisa de tempo para as coisas agirem. O tempo não é uma condição transcendental para existir ação, mas o contrário. É porque existe ação, é porque existe atualização de potência em atos, e é porque existe movimento que a intuição de tempo existe. Logo, na verdade, é o contrário. O tempo é uma intuição imediata depois das coisas mudarem, não antes. Não é preciso de tempo para as coisas mudarem. É preciso as coisas mudarem para a intuição imediata de tempo do homem existir. Então, dentro do pressuposto tomista, Deus não age no tempo, até porque o tempo não existe. A objeção do Iago não refuta o teísmo, muito pelo contrário, só ajuda. Achar que é preciso estar no tempo para agir é uma falácia da petição de princípio do Iago, que supõe implicitamente que o tempo é em si mesmo uma substância em ré, extramental. Não preciso sequer aceitar a premissa do Iago. Como há o debate da teoria A ou B do tempo, o tempo pode ser uma intuição sensível, como diz a estética transcendental, uma estrutura noética para organizar o conhecimento do mundo fora da mente. Assim, o tempo é somente medida do movimento, é a forma pela qual o homem consegue compreender o fenômeno fora da mente pelo entendimento. Isso não significa que é necessário tempo para movimento, mas que o homem entende movimento pela intuição de tempo. A limitação de ter de estar no tempo para agir pode muito bem ser uma limitação própria dos seres contingentes, que são imperados pela lei cosmológica. O Iago não pode saltar de uma limitação do que é cosmológico para supor uma limitação do que é numênico ou suprassensível, que no caso é Deus. Posso argumentar que Deus poderia agir sem tempo, justamente porque não se limita às mesmas leis da cosmologia, afinal, ele é exterior a estas leis e a predica. A metodologia científica aplica-se apenas o que eu posso dizer, uma verdade absoluta, entre aspas, porque é objetiva. Bom, senhores, o Iago está dizendo basicamente que através do método científico e somente dele a gente pode chegar às verdades absolutas. Mas aí que tá, o método científico, Iago, nunca atingirá a perfeição. Então o erro já começa aí. Fazer uma contraposição, por exemplo, entre a filosofia e a ciência é um erro, uma vez que no sentido clássico de ciência, isso abrange a filosofia e a matemática, logo é uma contraposição ilegítima. A palavra ciência vem do latim que significa saber, ou seja, qualquer forma de saber pode ser considerada de certa forma uma ciência, ou seja, teologia, ciência da religião, filosofia da religião, tudo isso pode ser considerado uma ciência. Mesmo que talvez o Iago ache que essas coisas são besteiras. E se ele acha que essas coisas são besteiras, então ele já está corrompendo o sentido clássico do termo ciência. Absolutizar as ciências especiais, ciência da natureza, ciência da matemática, etc., é um erro. A ciência não é a única via para o conhecimento, é apenas uma crença, né? É apenas uma crença, simplesmente isso. A ideia de que a ciência irá resolver todos os problemas humanos e de que somente ela é capaz de fazer isso, né? Bom, Karl Popper ele vai dizer que o critério válido é o critério da falsibilidade. Uma proposição será científica quando ela for falseável. Se o verificável é aquilo que você pode comprovar como verdadeiro, o falseável é aquilo que você pode testar e descobrir que é falso. O interessante da demarcação de Popper
é que ele não vai colocar a metafísica, né, como um tom negativo. É uma demarcação um pouco mais justa em relação às outras, como por exemplo de Wittgenstein, né. O mais interessante ainda é saber que em todas essas demarcações, a proposição, a ciência é a única via para o conhecimento, coisa que parece que o Iago está colocando no seu pressuposto, não é uma proposição científica. Logo, o próprio cientificismo do Iago não se sustenta usando a própria ciência, sendo insustentável internamente. Aristóteles irá dizer que a metafísica tem como objeto todo o ser, o ser em geral, enquanto as ciências especiais se preocupam com o ser em partes. Por exemplo, a matemática se preocupa com o ser na perspectiva quantitativa, enquanto a física se preocupa com o ser na escala do movimento, e por aí vai. Essa diferença principal e todas as outras diferenças, né, se derivam dessa diferença principal. A ciência não é exaustiva, existem certos conhecimentos que vão além do seu escopo. Uma evidência disso é que eu poderia citar como exemplo 5 verdades que são indemonstráveis pela ciência. Primeiro, a própria lógica e a matemática. A ciência usa a lógica e a matemática como instrumentos para atingir o conhecimento, e por isso, como aponta os teoremas da incompletude de Gödel, a ciência não consegue provar algo que ela mesma utilizaria para provar essa coisa. Ou seja, se o Iago está dizendo que a gente só pode atingir a verdade absoluta através do método científico, então ele tem que negar a própria lógica e a própria matemática, né? Porque, como o próprio Kurt Gödel, demonstrou no seu teorema da incompletude, a ciência não consegue provar algo que ela mesma utilizaria para provar essa coisa, né? O Gödel, ele utilizou, né, a incompletude lá no debate do Círculo de Viena contra os neopositivistas, que eram ateístas, e ele quebrou esses caras no meio, né? Mas isso é um tema para outro vídeo. Segundo, continuando, né? Segundo, verdades metafísicas. Não se pode provar cientificamente que há 5 minutos atrás eu estava dormindo e foi implantado em minha memória, os acontecimentos presentes, ou então de que tudo é um sonho, essas coisas. Terceiro, a moralidade. Não se pode provar que o nazismo foi algo ruim pela ciência. Quarto, a estética. Não se pode provar que algo é belo ou não pela ciência. Quinto, a própria ciência. O Iago não consegue provar que a ciência é a única forma legítima de conhecimento pela própria ciência. Logo, a ciência não é superior nem em seus meios e nem superior em objeto em relação à metafísica. Porque a metafísica, ela trata de realidades anteriores das quais a ciência não pode tratar. A ciência nunca atingirá um grau perfeito de explicação, porque existem coisas que por natureza vão além do escopo da ciência. A afirmação de que o cientificismo é verdadeiro não é em si uma afirmação científica, não é algo que possa ser estabelecido utilizando métodos científicos. De fato, até mesmo que a ciência seja uma forma racional de investigação, e ainda menos a única forma racional de investigação, não é algo que possa ser estabelecido cientificamente, pois a própria investigação científica se apoia em várias suposições filosóficas. Por exemplo, que existe um mundo objetivo externo às mentes dos cientistas, que este mundo é governado por regularidades causais, que o intelecto humano pode descobrir e descrever com precisão essas regularidades, e assim por diante. A investigação racional dos pressupostos filosóficos da ciência é naturalmente, tradicionalmente considerada como a província da filosofia. Nem são apenas tais pressupostos que a filosofia examina. Há também a questão de como interpretar o que a ciência nos diz sobre o mundo. Por exemplo, o mundo é fundamentalmente composto de substâncias ou eventos. O que é ser uma causa? Existe apenas um tipo? Aristóteles sustentou que existem pelo menos 4, né? Qual é a natureza dos universais mencionados nas leis científicas? Conceitos como quarks, elétrons, átomos, etc. E de fato na linguagem geral. Eles existem além das coisas particulares que a instanciam? As descobertas científicas podem lançar luz sobre essas questões metafísicas, mas nunca podem respondê-las completamente. No entanto, se a ciência deve depender da filosofia para justificar seus pressupostos e interpretar seus resultados, então a falsidade do cientificismo parece duplamente garantida. Logo, a ideia do Yuri de que a gente consegue chegar a verdades absolutas somente pelo método científico cai por terra. Simples assim. O Iago diz que Deus não existe. Então, se Deus não existe, eu também não posso acreditar que exista alguma fundamentação estrutural ou lógica da Logos que justifique uma estrutura pressuposta por dedução da realidade ou por várias outras deduções desse pressuposto. E, neste caso, o Iago terá sérios problemas de dar veracidade à realidade. Por exemplo, no Tratado de Óptica de Descartes,
Inclusive, é por esse tratado que começa a Revolução Copernicana, né, e que leva ao kantismo. E você percebe na física que você não conhece de fato a cor do objeto, o próprio objeto que você enxerga não é de fato um objeto entre você, não é de fato um contato, né, entre você e o objeto, mas uma relação de fenômenos intermediários entre a luz que bate no objeto e é refletida por ele e vem no seu olho, que é interpretado no seu cérebro como objeto, etc. No momento em que você percebe isso, de que você não tem contato direto com a realidade do objeto, mas o contato intermediário que depende de uma sucessão de fenômenos relativos, qualquer problema que você tiver com esses fenômenos intermediários acarreta na conclusão lógica de que você não conhece o objeto de fato. Você só conseguiria justificar, ou você só pode acreditar que conhece o objeto de fato se você presumir que existe alguma coisa metafísica fora dessa própria realidade que garanta a você o conhecimento desse objeto. Ou seja, somente no pressuposto de que Deus existe e é bom, ele não permitiria que os homens ficassem completamente perdidos no mundo de ilusões. Então, porque Deus existe e é bom, nós podemos acreditar que o nosso conhecimento da realidade tem uma credibilidade suficiente para nós acreditarmos que a gente, conhecendo tudo ou não, a gente ao menos conhece aquilo que Deus julga que é necessário conhecer. Caso Deus não exista, ou caso exista, mas seja maligno, então nós iremos cair na conclusão imediata de que eu posso estar no mundo repleto de ilusões. E aí, o Iago ele vai cair no solipsismo, porque a própria experiência sensível e necessariamente a própria metodologia científica está fadada a estar presa a ilusões. Ou seja, o Iago não pode sequer acreditar na própria ciência. O próprio cientificismo dele vira insustentável, porque o próprio método científico depende de uma série de fatores, como interferências fenomenológicas entre sujeito cognoscente e objeto dado pela cognição, que estão fadados a cair na impossibilidade de se conhecer o objeto de fato. O próprio método científico e o instrumento científico que permite, né, o homem a conhecer ou falsear a realidade acaba sendo limitado. A única conclusão lógica do ateísmo do Iago é de que ele não pode conhecer a realidade e que a ciência é insuficiente para descrever ou conhecer a realidade. Logo, o Iago está fadado, como eu disse antes, ao solipsismo. Então, podendo escolher entre ateísmo e teísmo, eu prefiro escolher o teísmo, porque na cosmogonia que assume que Deus existe e é bom, é onde eu tenho segurança em acreditar que o que eu conheço da realidade é suficientemente necessário para não cair em qualquer tipo de crise existencial. Porque eu vou pegar para você uma xícara e vou dizer para você que eu estou bebendo café numa xícara. Isso daqui é auto-evidente. Eu não preciso provar para você que a xícara existe. Você está vendo. É aí que tá, Iago. Por exemplo, caso você quisesse provar que essa xícara é branca e pegasse uma pessoa daltônica e pessoa que não é daltônica e pedisse para elas olharem para o mesmo objeto ao mesmo tempo, uma pessoa daltônica enxerga o mesmo objeto, só que numa cor diferente da pessoa que não é daltônica. E aí, Yuri, quem enxerga a verdade? A pessoa daltônica ou a pessoa que não é daltônica? Talvez a distinção entre a pessoa normal e a pessoa daltônica não seja uma distinção de gênero, talvez seja só uma distinção de grau. Talvez entre todas as pessoas existam graus de quanto o sistema óptico consegue captar a frequência das cores e formar no cérebro a representação da cor. Será que duas pessoas, quando olham para o mesmo objeto, o veem exatamente na mesma tonalidade de cor? O estudo da óptica começa por causa da refração. Descartes chegou a perceber o problema de que a representação da imagem pode não ser real. Por exemplo, quando vamos para a praia ou para uma piscina e mergulhamos na água, podemos ver que da água para cima, o antebraço entra num ângulo e da água para baixo, ele sai num outro ângulo. Isso claramente demonstra que a representação da imagem feita pelo nosso cérebro não é o que existe de fato. Nós percebemos, evidentemente, que estamos vendo apenas uma representação e não a coisa em si. Logo, se o Iago não assume Deus como predicado da possibilidade de conhecimento fidedigno do que é real, então o Iago não conhece nada. Simples assim. Agora, uma coisa é eu querer colocar que a América existe, portanto, a América existe e Spider-Man também existe, porque tem um livro onde Spider-Man está nos Estados Unidos, passando de um lado para o outro. Aí o Iago apela pro argumento do Homem-Aranha. Bom, esse argumento do Homem-Aranha
é um argumento do espantalho, simples assim, porque ninguém está dizendo, sabemos que a Bíblia é verdadeira porque Tasso menciona Jesus, ou descobrimos uma sinagoga em Cafarnaum, portanto Jesus fez um milagre lá. Não. O que os estudiosos e apologistas cristãos, por exemplo, do Novo Testamento, estão realmente dizendo é muito mais matizado do que isso. Para começar, não existem apenas alguns fatos que confirmam a exatidão do Novo Testamento e do Antigo Testamento. São dezenas e dezenas deles. O historiador Colin Hammer encontra 84 fatos históricos comprováveis apenas em Atos 13 e 28. Imagine em todas as outras passagens bíblicas. Imagine. Né? E outra coisa, esses 84 fatos históricos que foram comprovados apenas em Atos 13 e 28 seriam extremamente difíceis de derivar de outras fontes. Por exemplo, Lucas, né, o escritor de Atos, ele conhece rotas terrestres, cidades, pontos de referência, fronteiras políticas, rotas marítimas, práticas religiosas, locais, costumes, títulos de oficiais locais, crenças locais, línguas, dialetos e até gírias. Esses pequenos detalhes não são coisas fáceis de acertar sem a ajuda do Google. Mas aí que tá, na época de Lucas, quando ele escreveu Atos dos Apóstolos, não existia Google, né? Isso não é como dizer a Bíblia fala sobre uma cidade chamada Jerusalém, então sabemos que é exata. Não. Então o que isso prova? Neste caso, mostra que Lucas estava próximo dos fatos. Seria difícil forjar, né, o escritor de Atos, Lucas, forjar esse tipo de conhecimento local se ele não acompanhasse as viagens de Paulo. Eu estou apenas usando o livro de Atos como um exemplo, né? Só o Atos, só o livro de Atos. Imagine os outros escritos bíblicos. Quantas evidências históricas nós não temos, né? Os 4 evangelhos também fornecem muitos detalhes históricos precisos, por exemplo, né? E por que isso é importante? Bem, a precisão histórica é de grande importância. Se um autor é consistentemente correto e honesto com coisas que podemos verificar, isso deve pelo menos aumentar a nossa confiança em outras áreas que não podemos examinar diretamente, a menos que tenhamos uma doutrina contra milagres, coisa que não tem no cristianismo. A respeito deste ponto de história e milagres, a filósofa Lydia McGree escreve: se os evangelhos são de fato memórias verdadeiras de pessoas próximas aos fatos, incluindo aqueles que tiveram a oportunidade de entrevistar os próprios discípulos, então eles não representam tradições tardias ou vender narrativa. Em vez disso, eles representam o que as próprias ditas testemunhas oculares alegaram, pelo que sofreram severa perseguição primitiva. Este é provavelmente o motivo pelo qual as proposições sobre a data e a autoria dos evangelhos são tratadas por estudiosos críticos como controversas, pois, se são memórias primitivas e confiáveis da vida e da morte de Jesus, se nos mostram que os próprios discípulos afirmam sobre sua ressurreição, se deixam claro que esses relatos vieram de pessoas em posição de saber, e se os discípulos estavam dispostos a enfrentar a morte por seu testemunho, isso puxa o tapete sobre o pensar gentil. Mas a teoria cética de que ninguém disse uma mentira exatamente, mas que as afirmações milagrosas sobre Jesus se desenvolveram entre pessoas crédulas contando mentiras umas às outras. Em vez disso, se é forçado a perguntar se os discípulos mentiram sobre esses assuntos e se, assim, por que fariam tal coisa. A doutora McGree faz um ponto muito importante. Os estudiosos críticos e céticos do Novo Testamento não usam a face do Homem-Aranha da mesma forma que o Iago está fazendo. Para desacreditar os evangelhos e atos como lendários, né, os críticos eles argumentam que os documentos foram escritos tarde demais para serem considerados confiáveis. Eles também argumentam que foram escritos anonimamente e que cometem vários erros históricos e contêm múltiplas e flagrantes contradições. Não acho que eles tenham sucesso em provar isso, mas isso é uma outra questão. Bom, para defender seu cliente, os advogados costumam empregar táticas semelhantes. Eles vão tentar desacreditar as testemunhas oculares que disseram ter visto seu cliente cometendo um crime. E, se possível, eles tentarão colocá-los em outro lugar que não na cena real do suposto crime, né? Estudiosos céticos reentendem as implicações de mostrarmos que os evangelhos são historicamente precisos. Dito isso, acho que a maior falha do argumento do Homem-Aranha do Iago, é que ele falha em entender o gênero dos evangelhos.
gênero dos evangelhos, os escritos do Antigo Testamento, enfim. Eu só estou pegando os evangelhos como exemplo, né? 2 dos 4 evangelhos afirmam explicitamente nos contar o que Jesus disse e fez com base no depoimento de uma testemunha ocular. Lucas 1:4, João 21:24. Dizer que os escritores dos evangelhos não pretendiam nos dar verdade histórica ignora que os biógrafos antigos insistem que estão registrando a verdade sobre o que alguém disse e fez. O estudioso católico do Novo Testamento, Brent Pritt, nos dá alguns exemplos da história antiga da época de Jesus em seu livro The Case for Jesus, que compartilharei aqui. Primeiro, Luciano nos dá uma biografia de Demonax, o filósofo. Ele é rápido em apontar que era um discípulo do próprio Demonax e uma testemunha ocular de sua vida. Falo com referência a Boeotian Sostatus e a Demonax, o filósofo. Esses 2 homens eu mesmo vi, e vi com admiração, e sobre eles Demonax foi um estudante por muito tempo. Vida de Demonax I. Luciano escreve um livro intitulado Como Escrever História, onde enfatiza a obrigação do historiador de dizer a verdade. Ele escreve: a tarefa do historiador é contar como aconteceu. Esta é a única característica peculiar da história, e somente a verdade deve ser feito o sacrifício. E somente para a verdade deve ser feito o sacrifício, né? Ele escreve isso em Como Escrever a História, 39:40. Josefo faz algo, né? O Flávio Josefo, historiador judeu, faz algo semelhante em sua autobiografia, escrevendo: tendo chegado a este ponto em minha narrativa, me proponho a dirigir algumas palavras a Justo, que produziu seu próprio relato sobre estes assuntos, e a outros que, por despeito ou parcialidade, não têm escrúpulos com a falsidade. O procedimento de tais pessoas se assemelha de fato aos falsificadores de contratos, mas, não tendo a pena correspondente de medo, eles podem se dar ao luxo de desprezar a veracidade, mas a veracidade incumbe ao historiador. Vida 336-39. Os estudiosos podem debater se Luciano ou Josefo realmente disseram a verdade, mas o que eles não podem contestar é o gênero que está sendo usado. O que é a biografia histórica? Comparar Luciano ou Josefo, né, por exemplo, a uma história em quadrinhos do Homem-Aranha é ridiculamente absurdo, senhor Iago. Simples assim. Ridiculamente absurdo. Isso é relevante, né, para os evangelhos, por exemplo, porque eles nos dizem que tipo de livro afirmam ser, né? E isso é relato de testemunho ocular. Vamos agora ler o prólogo de Lucas. Olha o que ele escreve. Visto que muitos se comprometeram a compilar uma narrativa das coisas que foram realizadas entre nós, assim como aqueles que desde o início foram testemunhos oculares e ministros da palavra as transmitiram a nós, pareceu-me bom também, tendo seguido todas as coisas de perto há algum tempo atrás, escrever um relato ordenado para você, excelentíssimo Teófilo, para que você possa ter certeza sobre as coisas que lhe foram ensinadas. Lucas 1:4. Então, por que Lucas enfatizaria em testemunhos oculares se ele está escrevendo uma lenda ou mito, no caso? Parece-me claro que ele deseja que seus leitores saibam que o que ele está dizendo sobre Jesus pode ser verificado por aqueles que o conheceram. Quando escreve Atos, Lucas se refere ao seu evangelho como relato de tudo que Jesus começou a ensinar, né, a fazer e ensinar. Atos 1. Seu único propósito é nos dizer o que Jesus realmente disse e fez. E Lucas usa Mateus e Marcos como fontes, então ele deve ter bons motivos para confiar em seus relatos. O Evangelho de João também insiste que é baseado no testemunho de uma testemunha ocular. Aqui está João 19:35, olha o que diz: aquele que viu deu testemunho, seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que está dizendo a verdade, para que vocês também creiam. Ele sinaliza claramente a seus leitores que está escrevendo uma biografia histórica e não folclore. Veja também João 20:30-31 e João 21:24. Mas o mesmo tipo de para o mesmo tipo de reivindicações, por exemplo, né? Em seu ensaio Teologia Moderna e Criticismo Bíblico, C.S. Lewis, o grande C.S. Lewis, escreveu uma crítica fulminante àqueles que disseram que os evangelhos não deveriam ser entendidos como biografias históricas. Ele escreveu: tenho lido poemas, romances, literatura de visão, lendas, mitos toda a minha vida. Eu sei como eles são. Eu sei que nenhum deles é assim. Deste texto,
existem apenas duas visões possíveis. Ou se trata de uma reportagem, embora possa sem dúvida conter erros, bastante próximo dos fatos, quase tão perto quanto Boswell, ou então algum escritor desconhecido do século II, sem predecessores ou sucessores conhecidos, e de repente antecipou toda a técnica da narrativa moderna, romanesca e realista. Se não for verdade, deve ser uma narrativa desse tipo. O leitor que não vê isso simplesmente não aprendeu a ler. A falácia do Homem-Aranha do Iago é irremediável. É um argumento espantalho baseado em uma falácia da falsa analogia, né? O Iago que apresenta esse argumento ruim simplesmente não está familiarizado com a forma como os estudos normais do Antigo e do Novo Testamento são feitos. Parece-me que a suposição é que se um relato contém milagres, deve ser ficcional. Milagres e sentido aranha estão na mesma categoria, de acordo com Iago, o que é uma besteira, uma falácia da falsa analogia. Então, assim, você acredita na Bíblia, naquilo que você quer acreditar, né? Mas qual o padrão que você estabelece para julgar o que é certo e o que é errado na Bíblia? É o seu subjetivismo? Provar através da ciência, ou que eu posso provar através da história. Pera aí, Iago, deixa eu ver se eu entendi. Então, naquela sua intro do seu canal, tem um trecho da sua intro que você fala daquele episódio de Eliseu amaldiçoando aqueles rapazes, né? Aqueles 42 rapazes, e daí vem as duas ursas, enfim. Obviamente que você acredita que aquilo foi algo ruim, mas como que você pode justificar que algo é moralmente errado ou algo é moralmente bom cientificamente? Não tem como. Porque a ciência pode dizer, a única coisa que a ciência pode dizer é se uma ação pode machucar alguém. Como, por exemplo, dar cianeto a um homem o matará, obviamente. Mas a ciência não pode dizer se você deve ou não machucar alguém. Entendeu? Quem disse que é errado machucar as pessoas? Você, Yuri? Você disse isso? A sua natureza é o padrão do bem, Yuri? Claro que não. Em outras palavras, a ciência é uma disciplina descritiva, mas a moralidade é uma disciplina prescritiva. A ciência pode descrever como as coisas funcionam, mas nunca pode nos dizer como devemos nos comportar. A ciência nunca pode nos dizer o que devemos fazer certo e o que é errado. A ciência nunca vai conseguir dizer isso, Iago. Entenda, é simples essa questão. Porque se Deus não existe padrão absoluto para determinar o que é certo e o que é errado. Como é que você determina o que é certo e o que é errado? A partir da matéria. Como é que o naturalismo determina o que é certo e o que é errado? A partir da matéria. Eu quero saber isso. Ou é só uma questão subjetiva também? Tudo construtural. Eu acabei de dizer, é tudo construtural. Não se tinha ideia de bem e mal desde que o mal começou a existir entre os povos. Porque para você responder que tudo precisa vir de Deus, a gente tem a tribo Pirahãs, por exemplo, não tem a ideia de Deus e o mal não existe entre eles. Então a gente vai precisar explicar dentro do que é consciência de como é que essa tribo fez a diferença entre bem e mal, não tendo Deus específico para eles. Veja bem, senhores, o Iago está dizendo que o mal nem sempre existiu, o mal é uma construção, uma invenção humana para que a sociedade se comportasse, para que ela sobrevivesse, e se as tribos antigas, se as tribos primitivas antigas, se as civilizações antigas se matavam, então eles tiveram que inventar da cabeça deles um sistema chamado moralidade, certo ou errado, para que eles parassem de se matar e não sei o que, e essas coisas, né? O que o Iago está tentando fazer é uma explicação naturalista, uma explicação evolutiva da moral. E aí que tá, Iago, por que pensar que teríamos obrigações morais de fazer qualquer coisa? Quem ou o que iria impor essas obrigações morais sobre nós? No naturalismo, somos apenas produtos da evolução biológica e social. E os valores que abraçamos hoje são simplesmente os subprodutos sociobiologicamente relativos do sistema de evolução. Considere o que diz o naturalismo. O naturalismo é a visão de que Deus não existe e que tudo que existe são apenas objetos físicos no espaço e no tempo. Apenas o mundo natural é o que existe. É tudo o que existe, né? Bom, no naturalismo, que fundamento, eu pergunto, que fundamento existe para os valores morais objetivos? Mais particularmente, qual é a base para o valor objetivo dos seres humanos no naturalismo? Se Deus não existe, como uma espécie de ponto de ancoragem transcendente para os valores morais, então é difícil ver por que os seres humanos seriam especiais ou que a moralidade se desenvolveu entre os seres humanos seria
objetivamente vinculativa. O conceito de moralidade perde todo e qualquer sentido no universo sem Deus, como mostra o ateu. O cara é ateu, Richard Taylor. E olha o que ele diz. Lembrando, ele é ateu. Dizer que algo é errado porque é proibido por Deus é perfeitamente compreensível para quem crê num Deus legislador. Mas dizer que algo é errado, embora não exista Deus para proibi-lo, não dá para entender. O conceito de obrigação moral é ininteligível sem a ideia de Deus. As palavras permanecem, mas o seu sentido se foi. No mundo sem Deus, não é possível haver certo e errado, senhor Iago. Não é possível, né? E detalhe, quem diz isso não é eu. É o próprio ateu que eu citei aqui, Richard Taylor. Um ateu está dizendo isso, não eu, né? No mundo sem Deus, como eu disse antes, não é possível haver certo e errado. Somente nossos julgamentos subjetivos, cultural e pessoalmente relativos. Que é isso que o Iago disse lá no debate com o Alexandre, né? Isso significa que é impossível condenar como maus a guerra, a opressão ou o crime. Nem é possível enaltecer como bons a fraternidade, a igualdade e o amor, pois no universo sem Deus não existe bem nem mal. Simples assim. Há exclusividade, os fatos nus e sem valor da existência, e ninguém para dizer que você está certo e eu errado. Outra coisa, o Iago diz basicamente, né, quando ele parte do pressuposto de que as tribos antigas, né, as civilizações antigas simplesmente inventaram a moral da cabeça deles para a sobrevivência, né, para que eles parassem de matar, como o Iago diz lá no debate. Então ele está procurando basicamente uma explicação da evolução para a moral, uma explicação da teoria da evolução para a moralidade humana. Só que é aí que tá. Se a evolução explica a moral, então o Iago cai em dois problemas. Primeiro, o argumento do Iago apenas explicaria, né, de que o argumento do Iago de que a evolução explica a moral, esse argumento apenas explicaria como conhecemos a moral, mas não a sua realidade. Se os valores e deveres morais objetivos existem, então é simplesmente irrelevante como viemos a conhecê-los. Simples assim. Se for dito que são meras ilusões que criamos por causa da evolução, coisa que o Iago está fazendo, ele diz explicitamente naquele debate que a evolução é uma invenção, a moralidade é uma invenção da nossa cabeça, então se comete uma falácia genética. Ou seja, o Iago ele está cometendo uma falácia genética. Simples assim. Ou seja, o que seria a falácia genética neste caso? Se ataca a verdade de algo, atacando como se originou. Entendeu? Então o Iago ele cai em falácia. Em segundo lugar, esse argumento do Iago mostra como o naturalismo do próprio Iago é autocontraditório. Ou seja, com esse argumento, o próprio Iago se autocontradiz. Se os valores e deveres morais são mentiras, são ilusões, são invenção da cabeça humana, criados para a sobrevivência, né, da espécie, para a sobrevivência daqueles povos antigos, até chegar aos dias de hoje, então isso demonstra que a evolução não se preocupa com a verdade, mas apenas com a sobrevivência. Se esse é o caso, então as crenças geradas pela evolução não são verdadeiras, entendeu? As crenças, né, incluindo a da moralidade, elas são geradas pela pela evolução, elas não são verdadeiras, mas elas são apenas úteis para a sobrevivência. E isso inclui a própria crença no naturalismo do Iago. Percebeu como é autocontraditório esse argumento dele? E para finalizar, quando o Iago diz que o mal nem sempre existiu, ele está em total conformidade com o cristianismo, porque é justamente isso que nós dizemos. Nós dizemos que o mal veio com o mal moral, né, no caso, que o pecado veio com a queda do homem no Éden. Então, essa objeção do Iago não traz uma refutação ao teísmo cristão, muito pelo contrário, só ajuda o cristianismo. Então, resumindo, quando o Iago diz que a moralidade, né, é uma invenção humana, né, para a sobrevivência, que aqueles povos antigos inventaram o sistema de certo e errado para eles pararem de se matar, ou seja, para a sobrevivência, então isso implica que a evolução não se preocupa com a verdade, mas apenas com a sobrevivência. Então, se esse é o caso, as crenças, né, da moralidade e as outras crenças geradas pela evolução não são verdadeiras, porque elas se preocupam exclusivamente com a sobrevivência.
não com a realidade, não com a verdade. Então, se isso é verdade, né, que as crenças geradas pela evolução se preocupam apenas com a sobrevivência, são úteis apenas para a sobrevivência e não com a verdade, não com a realidade, então isso inclui a própria crença do Iago no naturalismo. Simples assim. E outra coisa, né, para resumir, a objeção do Iago de que o mal nem sempre existiu não refuta o cristianismo, porque o cristianismo também diz isso. Acho que não tem mais o que comentar aqui. Eu acho que aqui já está claro que o Iago ele se autocontradis nos seus próprios argumentos. Já está aí na tela, né, aí para o Iago. Diz assim, o Iago disse que não existe verdade absoluta, mas essa afirmação dele é uma verdade absoluta. Não seria uma verdade absoluta afirmar que não há uma verdade absoluta, Iago? Quem pergunta é Rodrigo020 TFM. Responde ele aí. Tá na tela aí. Não, o próprio Rodrigues, ele botou como eu quem disse que a verdade era absoluta, só que eu disse que não. Eu acho que o Iago, ele se fez de desentendido, né? Eu acho que ele se fez de desentendido, né? Porque eu deixei explícito no começo do comentário, vocês mesmos podem ver ali, que eu falei bem assim no começo. O Iago disse que não existe verdade absoluta. Simples. Aí o Iago tá dizendo que eu coloquei como que ele disse que existe verdade absoluta, sendo que no começo do meu comentário eu deixei explícito. O Iago disse que não existe verdade absoluta. É isso que eu tô dizendo. Simples. Só que a partir do momento em que ele diz que não há uma verdade absoluta, ele já está dizendo uma verdade absoluta. A verdade absoluta de que não há uma verdade absoluta. Ele já está afirmando uma verdade, né? Simples assim. Ele cai em autocontradição. Eu não quis dizer que o Iago ele falou com suas próprias palavras que existe uma verdade absoluta. Não foi isso que eu quis dizer ali no comentário. Não foi aquilo que eu coloquei, né? Não foi isso que eu coloquei ali. O que eu quis dizer é que o raciocínio do Iago pressupõe isso, porque a partir do momento que ele fala que não existe uma verdade absoluta, ele já está formalizando, ele já está estabelecendo uma verdade absoluta. A verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. E isso cai em autocontradição. Simples assim. Acho que não tem muita coisa para falar, porque esses são os principais argumentos do Iago no debate no tocante a Deus, né? Bom, para resumir, o Iago não conseguiu justificar a moralidade com base no ateísmo dele, não conseguiu justificar as verdades absolutas com base na ciência, de que a gente só chega numa verdade absoluta somente pela ciência. Não conseguiu justificar. Não conseguiu justificar naquela objeção dele de que Deus precisa agir no tempo. Não, até porque no pressuposto tomista não há tempo, logo Deus não age no tempo. E o Iago não conseguiu justificar a própria realidade, cara. Ele não conseguiu justificar a própria realidade com base no ateísmo dele. Então eu acho que isso aqui já demonstra que o Iago não conseguiu fazer uma argumentação boa naquele debate. Bom, pessoal, chegamos no fim do vídeo e eu quero dar um recado pro Iago. Se ele quiser debater comigo, a gente pode com certeza marcar um debate aí, qualquer dia, tá? A gente entra em contato com o Oziel e ele realiza o nosso debate. Nós fazemos aí um debate sobre a existência de Deus, tá? Simples assim, a existência de Deus. Se o Iago quiser, ele vem. Se não quiser, não aceita. Simples assim. Então, fique aqui com Deus. Deus abençoe. Paz e graça, meus irmãos.